juntos nesta manhã, louvar e agradecer ao nome do nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que nos formou. No final do Salmo 150, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aí eu preciso fazer uma pergunta para você. Você está respirando? Hã? Sim, né? Então vamos juntos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Muito bom dia, irmãos. Eu quero convidá-los a abrirmos a Escritura no livro de Êxodo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 32 e eu pretendo expor os 10 primeiros versículos desse texto. Eu quero avisar a igreja que na quarta-feira eu vou precisar fazer uma viagem, tá? E volto no sábado. Minha pretensão é ir na quarta e voltar no sábado, tá? Eu vou a Manaus e devo ir com Marilene a quarta e voltar no sábado, tá? Eu estou comunicando à igreja desta viagem. E no dia 3, a reunião de diáconos, eu quero desde já
pedir que os líderes de departamento participem também desta reunião. Líderes de departamento, segunda-feira, dia 3 de agosto, tá? Participação de vocês, líderes, nesta reunião com os diáconos e a liderança da igreja. Tá? Só os líderes, presidentes e vice-presidentes de departamentos. Tá? Não precisa secretários e etc. não. Tá? Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 32, ok? Eu vou ler os versículos de 1 a 10 desse texto. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque nós temos aqui um capítulo, não é, que ele segue uma nova agenda, uma nova sequência de acontecimentos, depois que Moisés desce do monte. Diz assim no capítulo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, e de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então, disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são esses, ó Israel, os seus deuses que te tiraram, ou que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda mais: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso, em outra tradução, obstinado. Agora, pois, deixe-me para que eu se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. De você farei uma grande nação. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. E que haja temor e tremor, Senhor, nessas palavras, principalmente nas palavras, ó Deus, desse texto. Em meio à idolatria, à corrupção que o teu povo envolveu-se, a profanação e a contaminação do culto ao Senhor, e a tua indignação possa nos fazer refletir nesta manhã, ó Deus, em nossas reuniões também. Nos ajuda, nos guarda e nos abençoa, e nos instrui na tua palavra, que possamos colocar à parte qualquer pensamento pessoal e nos voltarmos para a tua palavra, Senhor Deus, tirar nossas ideias e nos concentrarmos no que o Senhor tem na Escritura Sagrada sobre esse tema tão importante. Não nos deixa nos rebelarmos contra o Senhor. É a minha oração, em Cristo teu Filho. Amém. Irmãos, esses versículos do capítulo 32 em si, ele fala de rebelião, idolatria, tá, de Israel no solapé ou no pé do Monte Sinai. Irmãos, a corrupção no culto é algo muito comum em nossos dias. Cultos corrompidos é o que mais nós temos nos dias de hoje. Você há de convir comigo, nós temos isso bem patente nos nossos dias, não é? E se nós olharmos com um olhar mais crítico ainda e observarmos as coisas que estão acontecendo no culto,
muitas dessas coisas não têm base bíblica alguma. São invenções humanas, são coisas enxertadas para agradar as pessoas. E quando nós queremos agradar as pessoas, fazer cultos que agradem as pessoas, nós vamos corromper o culto a Deus. A Deus. Mas a corrupção ao culto, ou do culto a Deus, ela vem de muito longe. Já depois da queda nós temos um culto anunciado, descrito e corrupção. Deus não aceita uma das ofertas. 2 cultos feitos e um culto é profano. Um culto não estava de acordo com as prescrições do Senhor, não é? E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem vários relatos de corrupção no culto. Não vai ser a única vez que Israel vai fazer um bezerro para adorar, vai acontecer novamente lá na época dos reis. A corrupção no culto foi algo que permeou a vida de Israel e da igreja também. Paulo escreve aos Coríntios, e o capítulo 11 até o capítulo de número 14, Paulo está corrigindo um culto que não era espiritual, que estava em desacordo com o que ele havia prescrito por meio do Espírito Santo. Então a corrupção no culto não é algo novo, não é algo só dos nossos tempos, é muito antiga, não é? E o Antigo e o Novo Testamento relatam vários episódios, não é? Em que o culto a Deus foi corrompido, irmãos. E o texto que nós temos diante de nós, nesta manhã aqui, é um desses episódios de uma clara corrupção do culto a Deus, ok? E esses versículos também mostram para mim e para você que todas as vezes que o povo de Deus abandonou as orientações de Deus, da palavra de Deus, para fazer um culto, esse culto terminou em idolatria, terminou em algo abominável diante de Deus. Todas as vezes que abandonamos a palavra, e esse é um dos textos, e que nós colocamos nossas próprias ideias, invenções, nossas práticas, não é isso? Que nós abandonamos as orientações de Deus para o culto. Afinal, a Bíblia está cheia de orientações quanto ao culto a Deus. Tanto no Antigo, o culto que era feito no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento também nós temos as orientações sobre o culto. Sobre o culto a Deus. Não é? Se você abrir a carta aos Colossenses, no capítulo 3, você vai ter orientações. 1 Coríntios 11 a 14, orientações. Atos dos Apóstolos trazem diversas orientações sobre as reuniões dos primeiros cristãos. Então, meus amados irmãos, esse é um fato. Todas as vezes que nós, como povo de Deus, abandonamos as orientações da palavra de Deus e fazemos um culto a Ele, né, que não está de acordo com as prescrições dele, esse culto acaba em idolatria, esse culto termina em algo abominável diante de Deus. Eu quero lembrar a você que o povo nesse momento, o povo de Israel, esse povo está na planície do Sinai, está no pé do monte Sinai. E Moisés está lá em cima, no cume do monte, recebendo a lei do Senhor, recebendo as instruções do Senhor. E nós temos uma passagem que mostra de maneira clara que a experiência espiritual que Moisés está tendo lá em cima, no monte, não estava sendo compartilhada com os israelitas. A experiência que o líder estava tendo lá em cima com Deus, o povo não estava compartilhando desta experiência. É um texto que mostra esse contraste, de um líder que está ali, tendo uma experiência espiritual com o Senhor, mas o povo que ele liderava não compartilhava dessa experiência que ele compartilhava. Não é verdade? Olha o contraste.
E a partir do capítulo 20, então, eu quero lembrar você de algumas coisas nesse momento, à guisa de introdução. Porque a partir do capítulo 20, as tábuas dos mandamentos são dadas a Moisés, as instruções. Nós podemos ver ali, a partir do capítulo 20, a lei civil. Aquilo que normatizava ou normaliza o relacionamento entre as pessoas, sendo dada a Moisés. Também podemos ver nesses capítulos que antecedem esse capítulo aqui, Deus dando a Moisés, não é? As leis cerimoniais. Deus começa também, não é? Dá as leis cerimoniais ao seu povo. Então ele dá a lei moral, ele dá as leis civis e ele começa a dar as leis cerimoniais ao seu povo. E ele vai ainda dar essas leis mais à frente, não é? No livro de Levítico, não é? Ele dá leis quanto ao culto, nessas leis que ele dá aqui, tá? É bom eu ressaltar isso. Lembra, tabernáculo? Ele, nas leis que ele já deu aqui no pé do monte, no topo do monte a Moisés, ele dá leis quanto ao culto e aos sacrifícios. Ele fala do altar, do sacrifício, do culto, ok? Ele também diz que não se precisava acrescentar absolutamente nada, ok? Deus mesmo, ele mostrou a maneira pela qual ele queria ser adorado. E é claro, irmãos, que a lei cerimonial apontava para Jesus Cristo. Lembrando, irmãos, que o Senhor, não é, complementa as suas leis cerimoniais lá, novamente vou dizer, no livro de Levítico. Ele começa aqui e todos os artigos, não é, ele complementa no livro de Levítico. Mas aqui, irmãos, no topo do monte, o Senhor está terminando as suas instruções finais a Moisés. Esse é o nosso contexto. Versículo 18. O Senhor está terminando, 18, 31, 18, para situar você. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nós estamos assim, então, Deus ali no topo do monte, correto? O Senhor termina as suas instruções, ele está ali encerrando, desfechando tudo isso, como nós vimos domingo passado. E Deus agora diz para Moisés, vá lá embaixo, no pé do monte, porque a coisa bagunçou. É essa a expressão que Deus usa. Desça, porque a coisa está uma bagunça lá embaixo. Uma bagunça. Veja. Não é? Deus chama Moisés e diz, desça, porque está uma bagunça, a coisa bagunçou. Irmãos, 3 meses faziam que Deus havia tirado os israelitas do Egito, e nesses 3 meses, vamos pensar nesses 3 meses, não é? De caminhada, eles viram coisas extraordinárias. 3 meses, eles presenciaram coisas extraordinárias. Diante deles, Deus fez maravilhas. E agora o que eles começam a fazer é uma atitude de desprezo para com Deus. Depois de ver todas as manifestações de Deus para com eles, o que eles retribuem é com ingratidão, com desprezo para com Deus. Uma atitude de ingratidão diante de todas as manifestações poderosas que eles haviam visto, vivido e experimentado. Então eles respondem com ingratidão e desprezam a Deus. Olha o que eles disseram no versículo de número 4. São esses os deuses, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Desprezam a Deus. Desconsideram o que Deus tem feito por eles ao longo desses 3 meses, desde libertá-los, dar água, pão, carne, fazer eles atravessar o Mar Vermelho,
dentre outras coisas que nós já estudamos aqui. Irmãos, 3 meses. E bastaram alguns dias. Bastaram apenas alguns dias, enquanto Moisés estava lá no topo do monte, recebendo as instruções de Deus. Bastaram 40 dias, para ser mais exato. 40 dias para a impaciência, para a precipitação tomar aquele povo. E eles resolverem colocar Arão contra a parede e dizer assim: construa deuses para nós. 40 dias. Para serem tomados por impaciência e precipitação. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa introdução. Cuidado com a impaciência e decisões precipitadas. Porque depois de realizar as coisas, não tem mais como voltar atrás. E nós somos impacientes. Nós somos precipitados em nossas decisões. Quantas decisões você e eu já tomamos que nos arrependemos logo, logo? Por precipitação e impaciência. Não esperar o tempo de 40 dias. Foi muito, né? Tem gente que não aguenta nem 3. Mas o capítulo 32, ele narra o pecado de Israel. Eu vou grifar isso aqui. Versículos 1 a 6. Se você está anotando, eu vou dar esse panorama desse capítulo, tá bom? Capítulo 32 traz a narrativa do pecado de Israel. Primeiro, dos versículos 1 a 6. Fala da reação de Deus, versículos 7 a 10. Fala também da intercessão de Moisés, versículos 11 a 14. Depois traz as ações de Moisés ao descer do monte, né? As ações do líder ao descer do monte, versículos 15 a 24. Traz a morte dos idólatras, versículos 25 a 29. E por final, mostra a segunda intercessão de Moisés pelo povo, versículos 30 a 35. Essa é uma divisão bem simples, bem textual, tá, que eu procurei colocar para nós. Então vamos ao texto do nosso estudo nessa manhã, nesse pensamento, tá bom? Neste pensamento da corrupção, da idolatria, do culto a Deus, tá? E a primeira coisa que nós temos está no versículo de número 1, que o povo movido por incerteza exige um Deus visível. O povo movido por incertezas exige um Deus visível. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, olha o desprezo. Primeira coisa, olha o desprezo. As palavras são palavras de desprezo. Esse Moisés deve ter morrido, deve ter fugido, abandonado a gente. Este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, esse povo movido por incertezas, exige um Deus visível. Todo esse episódio, irmãos, é uma resposta à suposição dos israelitas que algo aconteceu com Moisés. Ou ele morreu, ou ele fugiu, nós não sabemos. Alguma coisa aconteceu. Ou ele deu no pé e deixou a gente aqui no meio do deserto, ou ele subiu aí e está morto, não desce mais. Moisés era o grande líder, quero lembrar a você, que tirou Israel, o povo de Deus, do Egito. E é o mesmo líder que os estava conduzindo no deserto.
E é o mesmo líder que deveria levá-los à terra prometida. E 40 dias se passam em que Moisés não descia do monte. 40 dias. E toda a ação do povo ocorreu pelo menos nisso, 40 dias. 40 dias após que Moisés subiu ao monte, veja, tão perto de receberem a bênção, não é? Moisés já estava descendo, Deus já estava despedindo ele, olha a precipitação. Olha o não esperar. É a primeira lição que esse texto traz para nos advertir, nós temos, coerência nessas coisas. Como eles não estão compartilhando das mesmas coisas que Moisés, mas toda a ação do povo ocorreu, irmãos, pelo menos 40 dias depois que Moisés subiu ao monte, não é? E Moisés agora ele tem as tábuas das leis, ok, nas suas mãos, ao descer da montanha. Olha o versículo 15, diz isso para nós. Versículo 19. E no versículo de capítulo 24, verso 18, diz que Moisés recebeu as tábuas após 40 dias. Então, justamente nesse determinado tempo, 40 dias. E esse tempo, o período de tempo, mostra para nós a impaciência, a inconstância e a precipitação do povo de Deus. Ok? E preste ainda atenção, porque nós temos aqui que o povo não pede a Arão que tome o lugar de Moisés, o que seria até natural, não seria? Olha, Moisés não veio, Arão, toma esse, não é? Mas certamente porque ele não tinha capacidade para tomar o lugar de Moisés. Ele não foi comissionado para isso. Irmãos, esse é um grande ponto. Grande ponto. Por que o povo disse, olha, Arão, toma aí o lugar dele. Chama a nossa atenção. Seria até natural, não é? Mas o povo pede a Arão para produzir um substituto para Moisés. Eles não querem Arão. Eles querem um substituto para quem? Para Moisés. Diretamente para Moisés, indiretamente para quem? Para Deus. É isso que eles querem. E o termo aqui, reuniu-se em volta, indica uma atividade violenta. O hebraico traz essa força de expressão. Veja aqui, ó. Então, reuniu-se em volta de Arão, numa ação violenta contra Arão. Colocaram Arão contra a parede. É isso que o termo, numa ação violenta. Note também que eles não pedem imagens de escultura ou ídolos, mas eles pedem deuses. Deuses. Quero lembrar a vocês que eles estão saindo do Egito. E que esse povo adorava os deuses do Egito também. Haviam se misturado com a idolatria egípcia. E eles pedem o quê? Deuses, como o Egito tem. Deuses. Deuses. A exigência do povo viola o primeiro mandamento. Deus havia acabado de dar para Moisés, não é? E eles nem receberam, já violaram. Que coisa, hein? Nem receberam na mão, já estão violando. Só que tem um porém, o mandamento já foi dado. Já foi estabelecido. Eles pedem deuses que lhes dê orientação contínua até o destino deles. Olha o versículo 4.
Não somente deuses, mas eles querem deuses que orientem eles até o destino final deles. Versículo 4. Esses, recebendo das mãos dele, trabalhou o ouro com buril, fez um bezerro de metal fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito e que vão te conduzir daqui para frente, não é? Esse Deus aqui que foi feito, foi ele que tirou, e ele quem vai nos conduzir até o destino final. E mais uma vez eu quero frisar essa referência, não é? Essa expressão, este Moisés, é pejorativa. Reflete aqui o desprezo do povo por Moisés. E a rejeição a Moisés, irmãos, implica na rejeição deles a Deus. Rejeitar Moisés é rejeitar Deus. Quem foi que chamou Moisés? Quem foi que comissionou Moisés? Quem foi que deu a Moisés a liderança desse povo? Desprezar Moisés é desprezar quem? A Deus. A rejeição desrespeitosa a Moisés implica a uma rejeição ao Senhor. E tem um outro exemplo na Bíblia que é mais claro ainda. É só você ir em 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 8, que o povo de Israel, no período dos juízes, resolve dizer assim: olha, nós não queremos mais Samuel, nós queremos um rei. Samuel vai com Deus, ora com Deus, e Deus diz para ele: olha, Samuel, não te preocupa, eles não estão rejeitando você, é a mim que eles estão rejeitando. Eles dizem: dê um rei para nós, que nos governem. Então, diz o texto no versículo de número 6, que Samuel orou ao Senhor. E a resposta de Deus para ele: bom, Samuel, atende esse povo, faça o que eles pedem a você, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim. Rejeitar Moisés e rejeitar a Deus, assim como rejeitaram Samuel, era rejeitar diretamente a quem? Deus. Deus, irmãos. Então o versículo 1 trata disso. Dos versículos 2 a 6, nós temos a idolatria do povo, tá? Proveniente da adoração ao bezerro de ouro, versículos 2 a 6, ok? Veja bem, versículo 2, Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Nos versículos que seguem, nós temos a resposta de Arão à exigência do povo. No versículo 2, Arão, ele pede que o povo traga objetos de ouro para ele. Tragam os objetos de ouro. As argolas aqui de ouro certamente faziam parte de quê? Dos despojos que eles haviam recebido de quem? Dos egípcios, correto? Lembra lá da passagem da saída? Ok? Que livremente esses egípcios deram para eles, aos israelitas, quando eles saíram dali. Sabe, tem uma ironia aqui nisso. Nesse pedido aqui tem uma ironia. Sabe por quê? Porque o ouro, não é, aqui, que de certa forma é devolvido aos deuses do Egito, foi dado para quem? Para Deus. Para quê? Para os israelitas construírem um tabernáculo. O ouro que era para ser construído algo para a presença de Deus, agora vai ser construído, vai ser fabricado um Deus para eles. Um Deus. E Arão responde de forma errada ao povo. Sabe, nós temos aqui um líder que prefere agradar o povo, mesmo que ele tenha que agradar a Deus. Ele é um, desculpa a expressão, não é? Mas esse é um fato. Tem líderes assim, que preferem agradar o povo,
do que agradar a Deus. Preferem satisfazer o povo, não importa no que vai dar. São falsos líderes. Tanto é que o povo não quer ele. Quer um Deus. Não quer que ele substitua. Mas Arão é esse tipo de líder. E ele responde de forma errada. Nós temos aqui um líder desse tipo, nós estamos cheios desse tipo de lideranças hoje. Eu chamo de líder banana. Ele está pronto para desagradar a Deus, ele agradando o povo, e tem um monte de gente perto dele, a igreja lotada, e um segmento lotado, e grupos lotados. Mesmo que para isso eu tenha que desagradar a Deus. No versículo 3, preste atenção, o povo nem hesita. Eles obedecem imediatamente ao comando de quem? De Arão. Por que eles fazem isso? Porque é o que agrada a eles. Se Arão tivesse dito não, o que eles tinham feito com Arão? Tinham matado ele, não tinham? Mas ele está fazendo o que eles querem imediatamente, prontamente. Está aqui, é isso que nós queremos. Uma vez que tu nos agrada, esse é o ponto. Por isso as igrejas estão do jeito que estão, irmãos. Porque nós temos lideranças, por isso que os crentes estão como estão também. O povo obedece imediatamente. Agradava a eles, era o que eles queriam. Arão não está nem aí para a vida espiritual deles. Eu quero dizer uma coisa, líderes que se submetem ao povo, eles não estão preocupados com a vida espiritual dos seus liderados. Não estão mesmo. No versículo 4, note o texto, não é? Diz assim: este, recebendo das mãos dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Aqui no versículo 4, Arão se envolve ainda mais no pecado do povo, nesse grande pecado. Ele, em vez de sair do pecado, ele faz se envolver com o pecado do povo. É o povo que dá a sugestão. Ele, em vez de não entrar nessa roubada, ele faz mergulhar no pecado, compartilhar com o pecado do povo. Agora você pensa, esse líder aqui, acabou a moral dele, ele acaba de compartilhar do pecado do povo. Ele faz parte agora, não é? Se envolve ainda mais nesse grande pecado. Por receber em suas mãos as argolas e em seguida criar um bezerro de ouro, metal fundido. Eu quero lembrar ou trazer isso aqui, que a ferramenta usada por Arão, traduzida para a nossa língua, para o português como buril, no hebraico é incerto. Nós não sabemos que ferramenta é essa de fato. Tá? O hebraico é incerto essa expressão. Não é? A grande probabilidade é que esse bezerro ele foi feito de madeira e aí coberto de ouro. Como foi feita as caixas, do tabernáculo. Ok? Altar de bronze, altar de ouro e etc. Só não a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é totalmente de ouro. Tá? Então esse bezerro, tá? Revestido de ouro, tá? Moldado por Arão usando a sua ferramenta. Foi Arão que moldou esse bezerro. Arão confeccionou um bezerro, tá? Representando o deus Apis. Um deus que fazia parte da cultura idólatra de onde? Egito. Egito, irmãos.
O bezerro de ouro era, dentre outras coisas, símbolo de força, poder e fertilidade. Era isso que representava o deus Apis lá do Egito, tá? Força, poder, fertilidade. Então eles haviam saído do Egito. Note isso. Mas a idolatria não havia saído do coração deles. É incrível. Sabe, Calvino disse que o homem é uma fábrica de ídolos. E muitos de nós, muitas vezes, fomos tirados do Egito, da idolatria do Egito, mas muitos de nós ainda continuamos com os nossos ídolos, produzindo, fabricando nossos ídolos. Me impressiona isso, né? Saiu do Egito, mas a idolatria do Egito não saiu deles. Saiu do catolicismo, mas a idolatria do catolicismo não saiu deles. Do coração deles. Então o povo não somente pediu deuses, olha o versículo 4 novamente aqui, não é? Não somente pediu deuses para os liderar, mas preste atenção à ofensa deles, porque eles agora, esses deuses, veja, eles atribuíram a esses deuses os feitos do Senhor. Versículo 4. Eles atribuem a esses deuses os feitos do Senhor. São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Foi esses deuses aqui que tiraram? Foi esse bezerro de ouro? Não. Eles estão atribuindo os feitos de Deus aos ídolos. Isso acontece muito, sabia? Hoje em dia. Muito. E esse é o pecado da idolatria. Atribuir aos ídolos o que só Deus pode fazer. Só Deus. Então o povo faz não somente quebrar o primeiro e o segundo mandamento. Notem, esse povo quebra o primeiro e quebra o segundo. Eles não somente buscam outro Deus, mas eles têm uma imagem agora diante deles. Não é? E ainda, para agravar ainda mais, uma negação daquele que os gerou. Quebram os dois mandamentos e negam aquele que libertou eles, que gerou eles. Ok? E ainda negam a posse de Deus sobre eles. Por isso que aí você vai entender, olha, esse teu povo aí, que não foi Deus que rejeitou eles, foi eles que rejeitaram a Deus. Moisés, esse povo que tu tirou, vai lá, desce lá, que está uma bagunça lá embaixo. Arão se envolve ainda mais nesse pecado. Veja, ele cada vez mergulha, um líder, veja, que agrada ao povo, compartilha do pecado do povo, isso é que dá. É assim que acaba. Porque ele se envolve ainda mais nesse pecado. Ele prepara um altar, violando as instruções do Senhor dadas anteriormente. Olha o versículo 5, olha o que Arão faz. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Isso aqui é incrível. Amanhã haverá festa do Senhor. Tudo em nome de Deus. Você já parou para pensar nisso? Já? Um culto abominável, corrompido, idólatra, abominável, é em nome de Deus. Ele constrói um altar sobre falsos argumentos. Arão declara uma festa ilegítima ao Senhor. Ao Senhor.
Irmãos, invocar o nome do Senhor não vai corrigir, não vai mudar, nem tampouco vai legitimar o que eles estão fazendo. Fazer arraial em pleno junho e julho, no nome do Senhor, não vai legitimar essas práticas. Eu estou dando só um exemplozinho aqui. Estou arranhando as coisas. Tem coisa muito pior. Invocar o nome do Senhor não vai corrigir. Não vai mudar, não vai legitimar esse erro aqui. E nenhum outro erro, meus irmãos. Chamar a festa não autorizada de festa do Senhor, como Arão faz aqui, para agradar o povo, né? Isso é para agradar, só pode ser, meu irmão. Não se preocupe, isso aqui é para o Senhor, né? Eu estou agradando para vocês, mas é para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor nós já vimos, estabelecido as festas que Ele queria para Ele. Não havia? Quais são? 3. Lembra das 3? Muito bem. Já foi tratado isso aqui, por favor. Ok. 3 festas Ele estabeleceu. E eles estão fazendo agora uma festa que não é uma festa do Senhor. As minhas festas são essas, essa e essa. Isso aqui não é para mim. Veja que chamar essa festa não autorizada de festa do Senhor, porque o Senhor Deus já havia estabelecido as festas, ok? A Ele. E chamar assim não tem efeito legitimador, não dá. Não dá. As ofertas, apesar de serem certas, preste atenção, já olhou, leu as ofertas que são oferecidas aqui? Note aqui, tinha até sido estabelecidas essas ofertas. Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, legal. Ofertas pacíficas, perfeito. As ofertas, apesar de serem certas, holocaustos e pacíficas, estavam sendo oferecidas num altar profano, a um ídolo. Isso não vai legitimar a oferta ao Senhor. Oferta maculada não é legitimada. Aprenda isso. E em tempo e em lugar não autorizado está sendo feito. Não era tempo de festa e nem tampouco o lugar era autorizado. Aquele altar era abominável diante do Senhor. Não é? Presta atenção. Arão segue o povo e não ao Senhor, não é? O líder que está lá embaixo, que foi deixado lá embaixo, ele segue o povo, não segue ao Senhor. Ele não segue o que o Senhor Deus havia estabelecido, mas ele segue o que o povo havia pedido. Arão lidera falsamente. E assim, ele leva o povo de Deus a um grave pecado e a confusão. Confusão a partir daqui. Quero ainda destacar a frase final do versículo 6. Leia comigo aqui, não é? E o povo assentou-se para, presta atenção, comer, beber e levantou-se para divertir-se. Isso aqui, quando eu fazia o estudo, me fez voltar, sabe aonde? As palavras de Jesus Cristo sobre os últimos tempos.
assim como era no dia de Noé. Comiam, bebiam e divertiam-se. Dar-se em casamento é divertir-se, é festa. É ou não é? Trouxe a minha mente, sabe? Na minha mente entrou isso. As palavras, parece que eu ouvia Jesus falar. Comiam, no tempo de Noé, comiam, bebiam e divertiam-se. Isso não é culto. Destacando aqui então as palavras comer, beber e brincar. Palavras que deixam claro que essas ações destinadas a, escute, promover o quê? O que vocês acham que isso aqui eles queriam? É destinado a promover o quê? Comunhão. Palavras destinadas a promover comunhão, relacionamento, renovação. Enquanto se apresentava ofertas queimadas e pacíficas, saiu tudo do controle, meus irmãos. Tudo, absolutamente tudo, e nós vamos ver isso mais na frente. E saiu tudo do controle. A narrativa aqui ainda não apresenta isso. Nós vamos chegar lá daqui a alguns domingos. O que era, eles estavam ali, não é? Essas ações destinadas a promover comunhão, relacionamento, renovação, enquanto se apresentavam as ofertas de holocaustos pacíficas, saíram totalmente do controle. Aquilo que deveria refletir o caráter do Senhor, reflete antes o caráter de deuses pagãos que o povo havia o quê? Criado. Eu estava ouvindo de uma igreja no sul do país, que no culto, aí o culto é para o culto. Vamos comer agora. Aí falou, vamos comer. Continua o culto. Irmãos, eu sei de reuniões em grupos de células familiares, sei lá o nome que seja, de que os crentes se reúnem para assistir futebol no domingo e beber cerveja e comer churrasco. E isso em nome de quem? Do Senhor. Não tem escola dominical, mas tem reunião nas casas para assistir futebol, comer churrasco e tomar cerveja. Comer, beber e se divertir. Isso estava acontecendo em Coríntios. Uma das principais festas da igreja, que era a festa ágape, corrompeu-se, porque estavam se embriagando e comendo demais. Você já leu isso? 1 Coríntios está ali, versículos 12 a 16, se não me falha a memória, por aí assim. 1 Coríntios 11. Irmãos, o que deveria refletir o caráter do Senhor, reflete antes o caráter dos deuses pagãos que o povo havia criado. A coisa saiu do controle. Do controle. Quer ver? Não ia mostrar, mas vamos lá. Vá para o versículo 18. Eu sei que a maioria não vai procurar no texto. Só vai para o próximo domingo. Versículo 18. Moisés desce, tá? Versículo 17. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, olha a coisa, como é que está, né? É interessante, a Bíblia diz, não haja entre vós o quê? Gritaria. Já leu isso? No Novo Testamento? E é relativo ao culto. Não é muito comum a gente chegar em culto a uma gritaria, é ou não é? E veja ainda, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. O povo está muito espiritual lá. Eu acho que eles estão compartilhando o que o Senhor compartilhou aí em cima. Eu com as minhas ironias, né? Moisés respondeu, olha a experiência.
o que ouço, olha o discernimento, Deus já tinha falado com ele. O que eu ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Tem nada de espiritual aí. Tem nada para o Senhor aí. Não tem nada de culto aí. É pessoas cantando. É o povo que canta, numa outra tradução que alguém deve ter aí. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Certamente, uma vez que bebiam, estava até embriagado já. É ou não é? E diz o texto para nós, né? Moisés ficou muito irado, muito irado. Depois a gente lê o restante, é só para você entender como a coisa saiu do controle. E é assim, meus irmãos, que acontece. Cultos podem sair do controle. Quão grandes são os perigos de nós não estamos longe dessas coisas não, viu? 7-10. Terceira e última coisa. A ira de Deus contra a nação idólatra. Versículo 7 diz assim o texto para nós. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. A coisa perdeu o controle. Há devassidão, tem corrupção lá embaixo em nome de culto a mim, o Deus de Israel. Veja, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido, e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. Eu quero dizer uma coisa, Deus ouviu as palavras desse povo. Na íntegra, Deus disse para Moisés: Moisés, é isso aqui, pode descer. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto que este povo é povo teimoso, obstinado, seria uma tradução muito boa para cá. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Os versículos aqui relatam, irmãos, a resposta de Deus à rebelião do povo. Moisés desconhece completamente a apostasia, que ocorre enquanto ele recebia as leis. Ele desconhece tudo. Deus, então, não somente revela a ele, mas diz para ele o que está acontecendo lá embaixo. E logo no versículo 7, as palavras que iniciam esse texto, aqui, vai, desce, preste atenção, soam com urgência. Deus tem urgência. Vai, desce, Em especial também as palavras teu povo, demonstrando o desgosto de Deus para com os israelitas. Urgência, desgosto, ok? E a distância da comunhão entre Israel e Deus. Essas palavras aqui são tão enfáticas, iniciam o texto para soar com urgência. Deus está desgostoso, e o texto também demonstra que os israelitas estão distantes da comunhão com Deus. E Deus, ironicamente, olha a ironia de Deus, agora não é o Fabiano não, é Deus mesmo. Deus, ironicamente, atribui a Moisés o crédito pelo êxodo.
E com isso Deus se distancia ainda mais do seu povo. Por quê? Por causa de quê? Do pecado deles. Irmãos, Deus não compartilha com o pecado. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa crer nisso. Crer nisso. Palavras que concordam, né? Com o que o povo rebelde disse nos versículos 1 e versículo 4. Não é? As palavras aqui concordam plenamente. Não é? E Deus, ele denuncia o pecado do povo. Deus denuncia que aqueles que foram tirados do Egito e levados para o Sinai, você lembra? Olha, deixa o povo sair para que nós sirvamos ao Senhor, para que nós adoremos ao Senhor. E esse povo aqui, Deus está denunciando o pecado deles, aqueles que eu conduzi, não é, ao Sinai para me adorar, estão adorando deuses pagãos. Eu trouxe eles aqui para me adorar, eles estão adorando deuses pagãos. E nos versículos 7 e 8, veja, Moisés relata esse grande pecado em uma narrativa poderosa, que deveria gerar em nós, leitores, temor. Versículos 7 e 8. Então o Senhor disse a Moisés, olha a narrativa, vá, desça, porque o seu povo, esses versículos deveriam gerar em nós temor. O povo havia se corrompido. Essa palavra corromper é ir à ruína, perverter-se. Tornaram-se corrompidos. E é definido claramente aqui no versículo de número 8. Depressa se desviou do caminho, das minhas prescrições, da minha palavra. Irmãos, todas as vezes que nós abandonamos a palavra e não seguimos a palavra para cultuar a Deus, nós erramos. Nós erramos. Erramos. E as acusações de Deus contra Israel são de que eles haviam quebrado o primeiro e o segundo mandamento. Esse povo quebrou o primeiro e o segundo mandamento, tá? E como registra lá no versículo 4, eles fizeram muito mais que isso. Não se pararam só por ali, não. Anularam as ações do Senhor. Pegaram a glória de Deus e passaram para os ídolos. E um Deus que não divide a sua glória com ninguém, meus irmãos. Com ninguém. Preste atenção, porque os israelitas excluíram completamente o Senhor do caminho deles. Negaram ser propriedade do Senhor. Esses são os nossos deuses. Aquele lá não é nosso, não. Acabou. Quebramos, não queremos nada com ele. Negaram a propriedade dele sobre o Senhor. Fizeram um culto abominável em nome do Senhor. Boas intenções, não é? Boas intenções, guiadas pelo sincretismo religioso, não foram aceitas por Deus. Irmãos, quantos cultos hoje estão cheios de sincretismo e pragmatismo em nome do Senhor? Quantos cultos? E que Deus não está aceitando. Sincretismo é mistura de práticas religiosas ou qualquer outra coisa. Não precisa nem ser religioso. Pragmatismo é, deu certo, não está na Bíblia, mas funcionou, vamos fazer. Está chamando gente,
Irmãos, boas intenções, aqui guiadas por sincretismo, não foram aceitas pelo Senhor. Veja, porque Deus observa aqui, Deus havia observado que Israel era um povo de dura cerviz. O versículo é uma introdução do que Deus vai fazer no versículo de número 10. Esse povo é um povo de dura cerviz e serve como uma introdução para o que ele pretende fazer no versículo 10. Veja as palavras do versículo 10, são chocantes. Agora, pois, deixe-me. Não fica. Olha, eu quero lembrar você que Moisés é um tipo de quem? De Cristo, correto? Entre Deus e o povo tem quem? Aqui. E Deus diz: deixe-me. Não venha interceder por eles. Não venha ser mediador deles nesse momento. Deixe-me. Para a gente entender essa expressão, tem que colocar esse ponto aqui. Quem está entre Deus e Israel agora nesse momento é quem? Moisés, tipo de Cristo. É como se Deus dissesse: sai do meio. Sai da minha frente. É mais ou menos isso, sabe? Saia da minha frente. Deixe-me, não é? Não me incomode, Moisés. Não é? Não me incomode mais com isso. E Moisés vai desobedecer, vai interceder daqui a pouco, não é? Domingo que vem ele intercede. Mas a expressão é isso, sabe? E note: deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma. A destruição desse povo, como o povo de Deus, era possível. Você sabe disso? Sim, Senhor. De acordo com a própria aliança. Se eles quebrassem a aliança, eles não seriam mais povo de Deus. Nós já estudamos isso. Se eles quebrassem a aliança, eles não seriam mais povo de Deus. O Senhor afirma os seus direitos. E aqui Ele é o executor, ok? Da aliança, também o criador daquela aliança. E a sua nova proposta, Ele não somente vai destruir, Ele tem uma proposta agora. E a sua nova proposta, embora surpreendente, chocante e significativa, que a destruição desse povo, não implicava nas promessas que Ele estabeleceu aos patriarcas. Olha o que Ele diz aqui: deixe-me, para que eu acenda a ira contra eles, destrua eles, e de você farei uma grande nação. Uma grande nação, Moisés. Isso aqui não anula a promessa que Ele estabeleceu a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor se refere aqui especificamente a uma grande nação, usado para Abraão, Isaque e Jacó. Por que não recomeçar com Moisés, que é descendente de Abraão? Me diga aí. Se ele começa com Moisés, está tudo certo. Ele não anula a promessa dele. Moisés é descendente de quem? De Abraão. Deus poderia muito bem ter destruído todo mundo logo, deixa só ele. Daqui eu vou fazer uma nova nação. Mas bem, irmãos, da descendência dele, lembra isso, dele é descendência, da tua descendência eu vou destruir todo mundo aí. E eu quero destacar duas coisas aqui ainda, tá? Primeiro, o objetivo do Senhor é criar um povo seu. Ou seja, o sine qua non de Deus não pode ser abandonado. Eu vou criar um povo meu, nem que seja através de você. Esse é o meu objetivo. E o segundo aqui é o termo aliança, de ti farei uma grande nação, fornece uma base sólida para que Moisés intercedesse. Chama a atenção, porque quando Deus diz assim, veja bem, de ti farei uma grande nação,
Moisés pega isso como um gancho para interceder pelo povo. É o que a gente vai ver na semana que vem, se Deus permitir. Ele vai fazer intercessão e ele usa justamente isso. Ele pega as palavras do Senhor, de ti farei uma grande nação. Isso fornece uma base sólida para que Moisés interceda junto ao Senhor para preservar a nação de Israel. Veja o versículo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo, ó Senhor. Versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel teus servos. Ele pega esse de ti farei uma grande nação como um gancho para ele interceder pelo povo. Pelo povo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai tratar essa intercessão. Mas vamos para as lições do texto? Vamos para algumas aplicações para nós hoje. O que esse texto aqui, esses 10 primeiros versículos podem nos ajudar como cristãos nos nossos dias? E o que esses versículos aqui podem trazer para nós de ensinamento? Primeiro ensinamento que eu queria trazer para nós: impaciência. Precipitações levam a decisões erradas. Por que Arão não consultou a Deus? Por que o povo não foi consultar a Deus? Por que é mais fácil tomar decisões precipitadas? Por que é mais fácil a impaciência e a precipitação? A impaciência humana causa problemas. A impaciência humana causa problemas em nosso relacionamento com Deus. A impaciência humana causa problema no nosso relacionamento com o próximo. E isso pode ser visto por várias vezes na Escritura. Quer um exemplo? Saul. Lembra dele? O profeta estava demorando, não é isso? Pode deixar comigo. Eu resolvo o problema. Eu ofereço o sacrifício. Quebrou o relacionamento dele com Deus. Quebrou o relacionamento dele com Samuel. E as consequências sobre a vida de Saul, você sabe, né? Muito bem. Então, primeira lição: impaciência, precipitação nos levam a decisões erradas. Consulte a Deus. Tá? A segunda lição, nós temos aqui um alerta aos líderes. Cuidado, para que você não seja manipulado pela opinião pública. Cuidado para você não ser manipulado pela opinião da maioria. Cuidado para você não ser um líder que agrade o povo e desagrade a Deus. A Deus. Quero lembrar a você que a voz do povo não é a voz de Deus. Não se deixe ser manipulado. Não agrade ao povo em detrimento de agradar a Deus. Terceira lição: o abandono das prescrições de Deus na sua palavra leva a uma falsa adoração. Irmãos, abandonar o que a Bíblia nos diz, nos ensina sobre adoração e sobre culto, vai nos levar a uma falsa adoração. Lembrando que muitos cultos, muitas reuniões falsas são feitas em nome do Senhor. Está aqui uma diante de nós. Amanhã está tudo errado, mas amanhã será festa, haverá festa ao Senhor. Pode ter música, pode ter isso, pode ter aquilo. Tinha holocausto, tinha oferta pacífica, mas não tinha nada com Deus. Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Tá? Porque um falso culto
muitas vezes é feita em nome do Senhor, ok? E em nossos dias há um completo desconhecimento por parte da igreja cristã do que seja culto a Deus, ok? As igrejas hoje não têm uma definição clara do que seja culto, por isso vale tudo. Entretenimento, teatro, dança, coreografia, diversão, comida, bebida, arraiais e assim churrascadas, seja o que for. Até para o culto, para fazer uma refeição. Já pensou? Para o culto, refeição, volta de novo. Lembrem-se disso, ok? Próxima lição. A facilidade que nós temos para criar ídolos e nos submetermos a eles. A facilidade que nós, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o padrão de vida. Aqui era um bezerro de ouro, aqui era uma imagem. Mas, meus irmãos, eu quero lembrar a você, como crentes também, a facilidade que nós temos de criar ídolos e de nos submetermos a eles. Tem gente que faz da sua profissão, da sua religião, um ídolo. Da sua posição social, um ídolo, e se submete a isso. E ainda diz, ídolo eu não tenho. Eu quero lembrar que ídolos modernos vêm tomando o lugar de Deus na sua vida. Eu queria que você analise que ídolos modernos têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Estamos cheios de ídolos modernos. Não é? E eu quero terminar dizendo: se Deus fez muito por Israel, Ele tem feito muito mais. Pode chamar as crianças para mim, por favor, rapaz, meu irmão. Se Ele fez muito por Israel, Ele tem feito muito mais por mim e por você. Sabe por quê? Porque Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar. Nós merecíamos o castigo de Deus, porque muitas vezes nós ofertamos ao Senhor o que Ele não aceita. Nós merecemos o castigo de Deus porque muitas vezes também nós afrontamos o Senhor. E Ele, por sua graça, misericórdia, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para nos tirar da condenação eterna. E muitas vezes nós entristecemos ao Senhor com as nossas atitudes, com os nossos ídolos, com as nossas boas intenções. É ou não é? Quantas vezes nós temos ofendido a Deus, como esse povo ofendeu, com suas atitudes, com os nossos ídolos, com as nossas boas intenções e com as nossas reuniões em nome do Senhor, que não tem nada a ver com o Senhor. Não passam de comida, bebida e diversão. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e não incorramos em erros. Amém.